Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. Nesta segunda-feira, noite de carnaval, onde muitos ainda estão aproveitando, a gente vai chegar com vocês agora e conversar sobre o Clube do Remo, Filho da Glória e do Triunfo. Leão Azul, que na próxima quarta já vai entrar em campo novamente, desta vez diante do Águia de Marabá, no Zinho Oliveira, abrindo as quartas de final do Campeonato Paraense. E para esse jogo, será que o técnico Juan Carlos Osório mudou de ideia? Será que vamos com força máxima? A gente vai conversar com vocês sobre isso neste conteúdo. Tem aí a declaração do nosso camisa 33 que pegou o Fenômeno Azul de surpresa. Será que foi uma despedida? A gente também vai conversar com vocês sobre isso, além de falar sobre o novo membro da diretoria de futebol do Clube do Remo, visando o planejamento para esta temporada. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes para esse conteúdo é de 1.200 mais uma vez, tá bom? 1.200 likes é a meta para este vídeo. Clica também no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube possa seguir recomendando o nosso trabalho. E verifique também a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca dos 60 mil inscritos, tem sorteio de 5 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, eu quero iniciar esse vídeo conversando com vocês sobre o anúncio feito pelo Clube do Remo no seu site oficial do mais novo, membro da diretoria de futebol do Leão Azul Paraense, novo supervisor de futebol chamado Diego Zig. Acredito que seja assim que pronuncia aí o sobrenome dele, A gente vai ler para vocês aqui a nota que o Clube do Remo lançou através da sua assessoria de comunicação. Visando a evolução contínua dentro do processo de profissionalização que o Clube do Remo tem desenvolvido, anunciamos a contratação do supervisor de futebol Diego Zig. O profissional com larga experiência no futebol brasileiro chega para agregar conhecimento ao departamento de futebol. A função estará diretamente ligada ao dia a dia da comissão técnica e elenco, planejando e supervisionando demandas da área técnica e operacional do departamento, gerida pelo executivo de futebol Luiz Wagner Vivian. Com 20 anos de experiência em gestão de futebol, entre base e profissional, o novo supervisor de futebol azulino destaca a felicidade de atuar no Remo. Abre aspas. Esse ano eu completo 20 anos trabalhando com futebol e poder atuar em um grande clube como é o Remo, voltando para uma Série A de Campeonato Brasileiro, é algo incrível. Trago toda a minha experiência dos clubes onde passei. O foco é trabalhar muito forte junto com a equipe de profissionais que já está aqui no clube, dando continuidade no trabalho que já foi feito até aqui, mas sempre buscando melhorar todos os processos a cada dia, pois isso que vai nos permitir sonhar cada vez mais alto. Nossa primeira meta é a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, mas o objetivo será maior. Fecha aspas aí pro Diego Zig. Diego já trabalhou no Novo Hamburgo do Rio Grande do Sul, onde conquistou o título do Campeonato Gaúcho de 2017, Gama do Distrito Federal, Ipiranga do Rio Grande do Sul, Avenida também do Rio Grande do Sul, além do 3 de fevereiro do Paraguai e por último estava como executivo das categorias de base do Juventude do Rio Grande do Sul. Por fim, o novo profissional azulino destacou a torcida e a história do Remo, abre aspas. A cidade respira muito o futebol e pode ter certeza que a gente vai fazer um grande trabalho. Eu sou um cara que vivo muito o clube, sou um cara que sou muito atuante e eu acho que para a gente conseguir também desempenhar um grande trabalho e eu conhecer o clube no todo, precisamos vivenciar isso aqui. O Remo é um clube que merece estar na divisão que está hoje, a Série A, pela sua história, sua torcida, o que representa para a cidade de Belém. Então tá aí a apresentação, De novo, o Clube do Remo anuncia apenas no seu site, nem nas redes sociais o Remo colocou ali o anúncio do profissional, talvez para evitar alguns comentários da torcida que ainda tá, boa parte aí lamentando a saída do Marcos Braz, departamento de futebol, Quando o Luiz Wagner Vivian foi anunciado, muita gente ficou ali comparando o trabalho dele com o Braz, Mesmo o Braz
tendo os seus erros também. E aqui, segundo, pessoal, o Magno Fernandes, né, o clube do Remo está nesse momento agora dessa maneira aqui no seu departamento de futebol. O Luiz Wagner Vivian, né, o executivo, que é a figura mais alta ali da parte profissional, ou seja, a pessoa que tem o cargo mais importante, né? O João Neto Ferreira, gerente de futebol, que foi apresentado também nos mesmos moldes do Diego na semana passada, e o Diego Ziga, agora supervisor de futebol. E o Daniel D'Ambros, que foi um profissional trazido pelo Marcos Braz, ele segue como gerente, mas é uma pessoa hoje mais próxima do Tonhão, né? Não ligada ali ao Luiz Wagner Vive. Então, nesse momento aí, tá dessa forma o departamento de futebol do Clube do Remo, e a gente torce muito para que esses profissionais se unam, não só na questão da montagem do elenco, na questão de colocar o Remo forte na Série A, mas que todos trabalhem também para a estruturação do Remo. Enquanto não sair o CT do Clube do Remo, nós vamos seguir aqui cobrando. Estamos aguardando aí a parte burocrática da Vale, né, sair, as obras iniciarem, e enquanto isso não começa, a gente vai seguir aqui cobrando, e tomara também que o Remo consiga avançar em outras questões, como, por exemplo, também conseguir logo aí as famosas certidões negativas, porque isso vai ajudar demais o Clube do Remo também, futuramente, a ser um clube cada vez mais profissional. Galera, hoje, né, o meia Diego Hernandes, ele foi ali entrevistado pela Remo TV, a Remo TV colocou ali na rede social do Remo, né, uma espécie de conversa com ele, né, sobre ele ser o camisa 33 do Leão Azul, e depois ele postou ali esse vídeo nos stories, né, sobre fazendo essa espécie de recordação do que ele já passou aqui no Clube do Remo, sobre o que ele já viveu com o Remo, de como Belém respira Clube do Remo, né? Ou seja, se declarou pro Leão Azul ali nesse bate-papo com a Remo TV, e depois ele postou uma story interessante ali nas suas redes sociais, né? Com a seguinte legenda: sou muito grato e sempre serei, vocês ficam em meu coração. Estranho, né, pessoal? Pareceu uma despedida aí do Diego Hernandes, ele que tem contrato até o meio do ano com o Clube do Remo, um contrato de empréstimo ali vindo do Botafogo, mas a gente sabe que o Botafogo está passando por um processo bem complicado financeiro. O Botafogo corre risco de verdade, pessoal, de voltar a ser aquele Botafogo endividado, cheio de problemas, porque o John Textor tá, sabe, tratando o clube de uma maneira muito irresponsável, segundo os próprios torcedores do Botafogo, a imprensa também está falando sobre isso, né? O Botafogo corre sério risco aí de perder essa SAF e de voltar a ser um clube aí que dificilmente vai disputar alguma coisa. Então, é um clube hoje que está caçando dinheiro em qualquer canto. E o Remo está em busca, né, de negociar com o Diego Hernandes uma permanência. Mas pelo que a gente observa, o Botafogo não vai querer emprestar mais o Diego Hernandes, vai querer negociar. Então talvez, eu não sei se alguma coisa não foi para frente, né? Eu tentei inclusive me informar hoje com uma pessoa ligada ao Clube do Remo, mas eu não tive resposta. Talvez a pessoa esteja curtindo o carnaval e eu enchendo o saco do cara para a pessoa aí, né, responder. Mas eu não tive resposta sobre essa questão do Diego Hernandes. Talvez amanhã a gente já tenha algo para trazer a vocês. Mas me chamou a atenção essa legenda aí, né? Como se fosse uma despedida. Lembrando, o contrato dele encerra com o Clube do Remo no meio do ano. Inclusive ali o Cadu, lateral direito formado na base do Clube do Remo, seria uma espécie aí, né, de troca, de moeda de troca ali, do valor que o Remo pretende pagar ao Diego Hernandes, né, ao Botafogo pelo Diego Hernandes. Mas como saiu o Braz, como teve uma mudança ali em relação à diretoria de futebol, o próprio executivo Luiz Wagner Vive já conversou, já falou que iria, né, ficar a par do que estava acontecendo, mas também com esse problema que o Botafogo está passando, a gente está meio que sem saber o que está rolando em relação ao Diego Hernandes, tá? Mas chamou a atenção realmente esse status dele aí na sua rede social, então vamos aguardar para saber se o nosso camisa 33 vai seguir. Eu torço muito para que ele siga, porque é um jogador que já mostrou ter muita qualidade, com certeza ajudaria muito o Remo em mais uma temporada, agora disputando a elite do futebol brasileiro. Bom, galera, hoje também o Clube do Remo, né, fez umas postagens aí na rede social que chamaram a atenção em relação ao jogo da próxima quarta, né, colocando ali que é um primeiro jogo decisivo do Parazão, que é as quartas de final. O Remo se classificou em quinto, não vai ter vantagem aí de jogar, por exemplo, em Belém, vai ter que ir para Marabá.
E o Remo fez uma postagem utilizando alguns jogadores do time principal. Eu posso colocar aqui para vocês, olha, nessa arte, o Aleph Manga, o Vitor Bueno, o próprio Diego Hernandes, o Patrick de Paula, e ali me parece o Kaique Almeida, né? É ele mesmo, Kaique Almeida, ao lado do Patrick de Paula. Talvez seja um indício de jogadores que o Osório possa contar, ou que vai contar, para esse jogo contra o Águia de Marabá, né? Em alguns grupos de WhatsApp já tem algumas mensagens aí rolando de que o Osório pode mudar de ideia e ir com a equipe principal, mas eu particularmente não tenho ainda essa informação para trazer para vocês, de que ele teria voltado atrás, de que iria colocar o time principal. Mas para mim, eu fico com a fala dele de ontem na coletiva, de que ele vai sim colocar parte do time titular e também levar jogadores que se destacaram, segundo ele, nessas partidas aí do Campeonato Paraense, que ele possa contar também para o elenco da primeira divisão. Então, o Remo sabendo, né, da importância lá na frente, até de garantir uma boa renda numa final, né, quem sabe um clássico repá, 2 clássicos repás aí lotando o Mangueirão. A gente sabe que dinheiro, apesar de hoje o Remo, na minha opinião, não viver da bilheteria, o Remo tem bons patrocinadores, tem a receita que vai chegar agora da Série A, o Remo mesmo assim não pode, claro, descartar uma boa renda aí de bilheteria. Então, lá na frente, o Remo precisa também pensar no próprio título paraense. Mas, claro, sem ser irresponsável e também esquecer de que o objetivo principal é a Série A. Repito, o que eu falei no vídeo do meio-dia. Para mim, mesmo com o time alternativo, o Remo tinha a obrigação de se classificar numa posição melhor do campeonato, que infelizmente não aconteceu. Terminou na 5ª colocação, brincou com a sorte, perdeu o gol, foi incompetente em boa parte dos jogos, só 2 vitórias em 6 partidas, foram 4 empates, e isso, infelizmente, acabou aí de uma certa forma, né, prejudicando o Leão Azul, terminando na 5ª posição, essa primeira fase do Campeonato Paraense. E agora, claro, é derrotar o Águia de Marabá para tentar a vantagem na final contra a Cametá ou Santa Rosa, dependendo do resultado também do jogo lá do Parque do Bacurau. O Clube do Remo que já trabalhou hoje, inclusive com os titulares, com jogadores que são ali parte do elenco, né, para a primeira divisão, mas nesta quarta já deve ter a viagem aí para Marabá, porque nessa terça, perdão, já deve ter a viagem, né, para Marabá, porque quarta o Remo entra em campo já contra o Águia a partir das 8 da noite lá no Zinho Oliveira, inclusive muitas caravanas aí já se mobilizando para ir ao sul do estado para acompanhar esse jogo e depois tentar a classificação para jogar no próximo final de semana contra Cametá ou Santa Rosa. É isso, meus amigos, as informações desta terça-feira, nessa segunda-feira na verdade, né? Eu tô com a cabeça já no feriado de amanhã, nessa segunda-feira à noite aqui no Chaves Remista. Olha, algumas pessoas, né, vieram no vídeo de mais cedo perguntar sobre a camisa do Chaves Remista. Aqui na descrição tem o meu WhatsApp para vocês entrarem em contato comigo, lembrando que a camisa do Chaves ela é feita por encomenda, né? Você manda aí o teu tamanho, se você quiser nome, número, a gente faz também para vocês. E em breve a gente vai ter também a remessa do novo boné do Chaves Remista, tá? A gente está indo atrás aí com uma empresa para a gente trabalhar essa questão do boné também, algo de muita qualidade para vocês. E nós em breve estaremos mostrando nosso novo estúdio aqui do canal, nível Série A, para vocês aqui acompanharem o nosso trabalho, beleza? Não esquece de deixar o like, é muito importante, bora bater esses 1.200, hein? É muito importante mesmo. Verifica a tua inscrição, hype o conteúdo, comente os assuntos, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!